da Universidade de Coimbra gostaria de restabelecer o contacto com a Guiné-Bissau e mostrar o projeto a representantes do país. É atribuído um espaço verde. Atualmente é um espaço em que existe uma única árvore e nós queremos transformar este espaço num espaço verde, retirando o problema do aeroporto da Guiné-Bissau. É o que nós propomos. Dos 78 km² da cidade de Bissau, os estudantes olharam para pontos de estratégia e ideias têm o turismo como projeto do futuro, assim como os estudos apontam para que em 2030 metade da população de África viverá em cidades. Estas passam por aproveitar estruturas já existentes, como o aeroporto internacional. Os aviões. Modernizar vários pontos da cidade, sem nunca ao mesmo tempo esquecer a história e a diversidade cultural da Guiné. Que a Guiné-Bissau só funciona com esta diversidade e esta diversidade é um motivo de orgulho. Este parque cultural ainda terá um espaço para concertos, zonas verdes, para a prática de desporto, outros serviços, livrarias, escolas, discotecas, porque não, pode ser usado em tempo. É uma pista muito boa, com boas dimensões, requer um grande trabalho, um trabalho profundo de recuperação da pista. Passamos o aeroporto para a zona da base aérea, redesenhamos a base aérea, que usamos esse atual aeroporto, redesenhamos, ou seja, uma estrutura nova, o salão presidencial. Qualquer visitante, a própria estratégia global foi identificar estes 5 pontos, que são pontos potenciais geradores de novas oportunidades e dinâmicas urbanas, as grandes empresas, sedes dos grandes bancos, empresas importantes para o país. A inspiração foi a própria África. Ou seja, essas torres são desenhadas pela interior, que é toda em vidro, como se fosse um diamante por dilapidar, evitando ângulos de 90 graus com o sol, mas que depois é esta. Numa cidade, a Baixa é a zona normalmente associada à modernidade, à moda, ao entretenimento e ao que de melhor os locais têm para oferecer, o que não acontece em Bissau Velho. Para essa zona, Natanael propõe o reaproveitamento de edifícios e monumentos históricos, para criar museus, novos memoriais aos acontecimentos mais importantes da história da Guiné. Liberdade consiste em 50 colunas que se vão afastando do centro. À medida que estão mais ao centro, são mais altas. Polos de ensino e novas habitações. O Porto de Pinjiquiti, nós transformamos Sim, à capital guineense para contactar diretamente com o terreno. Este projeto permitiu que os estudantes fizessem arquitetura para uma cidade, um país, uma cultura não ocidental. Uma oportunidade pouco comum, que permite que conheçam outras realidades e culturas. War Guiné-Bissau, Novo Juventude Guigui, Amilcar. Propomos criar o grande parque verde da cidade, o grande pulmão verde, e transformar Granja, sobretudo, num parque cultural, com um edifício que simbolizam as várias etnias da Guiné-Bissau. Neste caso, eu quis dizer com este edifício que a Guiné-Bissau só funciona com esta diversidade e esta diversidade é um motivo de orgulho. Este parque cultural ainda terá um espaço para concertos, zonas verdes, para a prática de desporto, de remover tudo o que é construção atualmente, que lá está, porque a ideia...
otimizamos o estádio e criamos uma série de outros campos de treino à volta. Este espaço passa a ser um espaço verde. Atualmente é um espaço em que existe uma única árvore e nós queremos transformar este espaço num espaço verde, retirando todos os muros à volta, que cortam neste momento bastante a circulação, e o que nós queremos com este espaço agora é torná-lo num espaço onde não só os praticantes de desporto, mas também espaços em que as famílias podem visitar durante todo o dia. E existe a toda a volta serviços como livrarias, cafés, bares. Numa cidade, a Baixa é a zona normalmente associada à modernidade, à moda, ao entretenimento e ao que de melhor os locais têm para oferecer, o que não acontece em Bissau Velho. Para essa zona, Natanael propõe o reaproveitamento de edifícios e monumentos históricos para criar museus, novos memoriais aos acontecimentos mais importantes da história da Guiné, polos de ensino e novas habitações. O Porto de Pinjiquiti, nós transformamos o Porto de Pinjiquiti num grande parque também, um parque verde, em que o Porto passa a ser um porto de recreio. Um porto de recreio com uma forte ligação às ilhas, e também criamos no Porto de Pinjiquiti o Memorial de Pinjiquiti. Ou seja, criamos um memorial à escala da Tour Eiffel, ou maior, porque interpretamos porque na nossa visão é um acontecimento muito mais importante do que a Tour Eiffel ou do que a própria Estátua da Liberdade. Consiste em 50 colunas que se vão afastando do centro. À medida que estão mais ao centro, são mais altas, e simbolizam um bocado as 50 vítimas em fuga do massacre de Pinjiquiti. As 50 colunas estão sobre um espelho d'água que agora propomos criar por baixo desse espelho d'água o Museu Amílcar Cabral. Existe esta ideia de se fazer uma marginal toda a costa que vai até esta zona desportiva, que é uma zona que atualmente, há uns anos atrás, era usada para a prática de desporto. O que nós propomos é criar um percurso de jogging. Este polo desportivo ou seja, é também ampliado o estádio atual, e é atribuído novos serviços ou novas dinâmicas a este espaço. Um bocado a semelhança do estádio da Académica de Coimbra, que é um estádio de cidade. Ou seja, sendo um estádio de cidade, é um estádio que convive facilmente com outros serviços. Livrarias, escolas, discotecas, por que não, para que estas zonas, este estádio, também pessoas possam dirigir para esta zona, não só para a prática de desporto, mas também para outras vivências, não é? E uma zona de hotéis que pode ser usado em tempos em que não haja competição, pode ser usado para a cidade. Apesar de a pandemia não permitir que se deslocassem à capital guineense para contactar diretamente com o terreno, este projeto permitiu que os estudantes fizessem arquitetura para uma cidade, um país, uma cultura não ocidental. Uma oportunidade pouco comum que permite que conheçam outras realidades e culturas. Eu diria que para mim foi o descobrir de uma realidade completamente oposta à que nós vivemos. Eles arranjam sempre forma de se adaptar à sua realidade, e isso também é visível um bocado na arquitetura que eles praticam, como eles pegam materiais primários para a construção das suas casas,
ou até como asseguram um bom ambiente dentro de casa, um bom ambiente térmico, a partir sem recorrer à eletricidade. Tirou-me da zona de conforto uma arquitetura em Portugal ou até mesmo europeia. Essa componente de trabalhar com outras culturas e com outras formas de ver a cidade, a vida urbana e, consequentemente, a arquitetura, para mim foi a parte que mais me desafiou. Essa forma como as pessoas se relacionam com o exterior, com os vizinhos, muito diretamente, para mim foi sem dúvida muito importante, muito motivador e foi um mote para o meu trabalho. Foi perceber como é que a arquitetura vinda do exterior, ou como é que uma arquiteta vinda do exterior pode intervir numa cultura tão diferente e numa forma de habitar o espaço, não só dentro das quatro paredes. Foi muito motivador, como sempre, mas aqui particularmente porque se trata de um trabalho em que eles, por um lado, se empenharam muito, porque não é o contexto habitual das cidades nas quais eles trabalham, que são cidades portuguesas e até maioritariamente daqui da região e ainda mais maioritariamente de Coimbra, propriamente dito, e houve desde logo um empenho muito grande nessa possibilidade de encarar outra realidade que os faz também ser mais sensíveis a essa diversidade. As cidades são extremamente importantes na vida das pessoas, mas não são iguais em todo o lado. Aliás, mesmo em cidades muito próximas, há diferenças matriciais que é importante distinguir e é importante que os arquitetos, sobretudo os arquitetos da informação, as conheçam. E quando as cidades assumem essa diferença de uma forma tão interessante como é a de uma cidade africana, e particularmente de Bissau, porque também nem todas as cidades africanas são iguais, nem todas as cidades europeias, nem todas as cidades desta região são iguais. Para o futuro, e assim que a pandemia de Covid-19 permitir, o Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra gostaria de restabelecer o contacto com a Guiné-Bissau e mostrar o projeto a representantes do país. O Guiné-Bissau de Novo Juventude Guigui.